galera do meu canal. Hoje eu vou falar um pouco sobre simplificação de raiz. Então vamos ver como é que funciona esse tal de simplificação de raiz, beleza? Vou pegar uma página em branco aqui. Vamos pegar uma raiz qualquer aqui, uma raiz quadrada de 80, por exemplo. Raiz quadrada de 80 não é exata, vai dar um número quebrado, um número com vírgula. Mas o meu objetivo aqui não é achar o valor da raiz quadrada de 80, é simplificá-la, escrevê-la de uma forma com os números menores. Então eu vou pegar o 80 e vou simplificá-lo por 2, que dá 40, por 2, que dá 20, por 2, que dá 10, por 2, que dá 5, por 5, que dá 1. Então, usando fatoração, eu descobri que o 2 aparece 4 vezes e o 5 aparece uma vez. Então, eu posso escrever que raiz de 80 é também raiz de 2 a quarta vezes 5. E aqui vem o macete. A raiz é quadrada, então o índice é 2. Esse 2, ele tem permissão de sair da raiz se eu conseguir dividir o expoente pelo índice. Se eu conseguir fazer essa divisão, esse 2 consegue sair da raiz. Então eu tiro ele da raiz e 4 dividido para 2 é 2. Vezes o raiz de 5. O outro 5 ele não consegue sair da raiz porque tem um 1 aqui em cima e esse 1 não é divisível por 2. Agora basta resolver a potência. E nós acabamos de escrever de forma fatorada, de forma simplificada, melhor dizendo, o raiz de 80, que é 4 raiz de 5, ou 4 vezes a raiz de 5. Como eu disse, nós não resolvemos a raiz, nós simplesmente simplificamos essa raiz. Agora vamos pegar outro exemplo. O raiz quadrada de 81, todo mundo sabe que a raiz quadrada de 81 é 9. Mas se nós não soubéssemos, se nós necessitássemos achar essa raiz, nós poderíamos usar a simplificação de raiz? Poderíamos. 81 é divisível por 3, que dá 27, que é divisível por 3, que dá 9, que é divisível por 3, que dá 3, e é divisível por 3, que dá 1. Ou seja, é 3 elevado à quarta. Então, nós escreveríamos raiz de 81, na verdade, como raiz de 3 à quarta. Só que vocês lembram do critério para que essa base possa sair da raiz, certo? Para que isso aconteça, o nosso expoente tem que ser divisível pelo nosso índice. Sempre expoente pelo índice. Se conseguirmos, significa que ele pode sair. 4 dividido para 2 é 2. E 3 ao quadrado é 9. Então nós usamos simplificação de raiz para descobrir que a raiz quadrada de 81, na verdade, é 9. Então a matéria não é tão difícil. Vou pegar mais um exemplo para que a gente possa continuar e deixar as coisas um pouco mais difíceis, beleza? Agora você vai fazer o seguinte. Você vai pegar esse exemplo aqui e vai pausar a sua videoaula para que você resolva ele. Eu quero descobrir a raiz quadrada de 28. Você sabe que não é inteiro, certo? Mas você vai descobrir a aproximação, a simplificação dessa raiz. Agora pausa essa videoaula e faz a fatoração do 28 da mesma forma que eu fiz nos dois outros exemplos. Beleza? Fez? Vamos lá? 28 é divisível por 2, que dá 14. É divisível por 2,
que dá 7, e é divisível por 7, que dá 1. Então, acabamos de descobrir que a fatoração do 28 é 2 ao quadrado vezes 7. Então, eu posso escrever 2 ao quadrado vezes 7. Aí, lembra daquela regrinha que esse 2 aqui pode sair da raiz desde que esse expoente seja divisível por esse índice? Como esse índice não está aparecendo ninguém, é o próprio 2. E 2 dividido para 2 é 1. Eu posso deixar 1 aqui em cima, ou nem precisaria deixar ele aqui em cima. Poderia escrever simplesmente assim. Se você acertou, você está indo muito bem. Simplificação de raiz é bem simplesinha, é bem fácil. Só que agora a gente vai complicar um pouco mais, porque está sem graça. Então vamos pegar uma nova página em branco. E vamos pegar um número que dificulte um pouco o nosso cálculo. Eu vou colocar 120. Não é porque o número que é grande que ele vai dificultar o nosso cálculo, não, tá? Eu simplesmente vou explicar o motivo do 120 ser um pouco mais difícil. Só que o método é o mesmo, é o 120, fatora o 120, nossa, que linha reta. Dá por 2 que dá 60, por 2 que dá 30, por 2 que dá 15, por 3 que dá 5, por 5 que dá 1. Então, na verdade, é 2 ao cubo vezes 3 vezes 5. Nós podemos escrever 120 na forma de fatoração 2 ao cubo vezes 3 vezes 5. Lembrando que o nosso índice nesse caso é o próprio 2. Agora eu te faço a pergunta: esse 3 aqui é divisível por esse 2 aqui? Não, não é divisível. Então você logo vai me responder que esse 2 aqui não tem permissão de sair da raiz, certo? Errado. Na verdade, esse 2 ele tem permissão de sair da raiz. Só que para isso, nós vamos precisar fazer uma coisa antes. Vamos lembrar de uma propriedade da potência. 2 ao quadrado vezes 2 é a mesma coisa que 2 ao cubo? Isso é verdade ou isso é mentira? O meu 2 apagou. Isso aqui é verdade ou é mentira? Se você considera isso aqui como verdade, como verdadeiro, então, em vez de escrever 2 ao cubo, eu vou escrever 2 ao quadrado vezes 2. Eu não vou escrever 2 ao cubo porque, realmente, se eu escrever 2 ao cubo, eu não consigo tirar esse 2 da minha raiz e eu preciso tirar ele. Então, eu vou reescrever minha raiz dessa forma. 2 ao quadrado vezes 2 vezes 3 vezes 5. Eu quero que vocês percebam que agora eu desmembrei o 2 ao cubo. Agora ele não é só 2 ao cubo, ele é 2 ao quadrado vezes 2. Eu fiz a operação inversa, eu fiz a propriedade da potenciação inversa. Em vez de juntar um número, eu dividi. Professor, para que você fez isso? Exatamente porque agora eu consigo pegar esse 2 e dividir por esse 2, fazendo com que esse cara possa sair da minha raiz. Ficando o 2 do lado de fora, raiz. Esse 2 aqui fica, o 3 fica e o 5 fica. Então é 2, raiz de quanto? 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Repara o tanto de cálculo que nós precisamos fazer para resolver essa raiz? Simplesmente porque apareceu um 3 no lugar de um 2. Simplesmente porque apareceu esse 3 aí, no lugar do 2. Só que isso não impediu que a gente resolvesse. Então vamos colocar aqui uma regra. A regra é a seguinte. Se o expoente for maior que o índice,
Então a base pode sair da raiz. Como assim, professor? Aquele exemplo lá de 2 ao cubo, você percebe que o 3, o expoente, é maior do que o índice. Por esse motivo, nós conseguimos tirar 2 da raiz, sobrando 2, certo? Poderiam ter outros casos, por exemplo, 5 elevado à quarta potência e aqui ao cubo. Nesse caso aqui, o expoente também é maior do que o índice, então também ele pode sair. Nesse caso aqui você vai desmembrar, vai colocar 5 ao cubo vezes 5. 5 vai sair e outro vai ficar. Então, como regra, sempre que o índice for maior, sempre que o expoente for maior que o índice, eu consigo tirar a base da raiz. Fazendo o quê? Desmembrando. Tudo que eu preciso fazer é desmembrar aquele cara usando propriedades de potência. Beleza? Eu vou parar essa videoaula por aqui, mas depois eu vou continuar ela com vocês. Tudo bem? I need you, boo. I gotta see you, boo. And the hearts all over the world tonight.